Então, isso nós veremos ao final. Então, passo a palavra para Maíra Maguani e Cecília Tiponi, que estão aqui à minha esquerda. Sejam bem-vindas. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Mayra, ela é a Cecília, nós somos estudantes da graduação de Políticas Públicas pela Federal da ABC. Ela é uma recém-universidade, o nosso curso também é muito recente. Entramos em 2014, contando um breve histórico para vocês, e, se Deus quiser, ano que vem estamos graduadas em Políticas Públicas. Na disciplina, a gente fez uma disciplina chamada Observatório de Políticas Públicas, que foi ministrada pela professora doutora Gabriela Lota, que deve ser de conhecimento de alguns de vocês. Nessa disciplina, nessa versão da disciplina, nós acompanhamos alguns vereadores da Câmara de São Paulo, e, por sorte, o nosso grupo, por sorteio, ficou com o Eduardo Suplicy, que foi muito bom para todas nós, né? Não é? E foi sorteio, viu, gente? Que bom conhecê-las. Infelizmente não vamos para Portugal, mas estamos aqui apresentando para vocês o resultado de um trabalho que durou 2 a 3 meses, porque foi de encerramento da disciplina a pedido do senador e vereador Suplicy. E vamos apresentar só alguns dados básicos do que a gente fez. Não somos as mestres e doutoras nesse assunto, mas estamos aqui para colaborar com vocês em alguns aspectos, tá? Então, o tema do nosso trabalho, como o senador pediu para a gente, era a implementação da renda básica no nosso cenário do Brasil atual, com a aprovação da PEC 55. Talvez seja. Apaga de trás também. Assim se ver melhor, né? Também dá para vê-las também, não dá? Então, o tema do nosso trabalho é um estudo sobre como implementar a renda básica no cenário da PEC 55. E aí a gente fez, como a Mayra disse, foi um trabalho curto, assim, em comparação ao que acredito que as senhoras vão apresentar hoje. Então a gente está mostrando para vocês um pouco da estrutura. A gente explicou um pouquinho sobre o que é a renda básica, um pouco sobre a PEC 55, alguns caminhos que a gente acreditou dentro do que a gente estudou através do livro Renda de Cidadania, do Suplicy, e das coisas que a gente viu na graduação, né? Quais caminhos a gente poderia seguir para aplicar, e algumas conclusões que a gente chegou sobre o assunto. Deixa eu passar. Então, acho que não precisa se estender muito sobre o assunto renda básica, né? Acredito que todos que estão aqui têm conhecimento. A gente se norteou pelas definições do Felipe Vampares, do livro do Suplicy, né, da Renda de Cidadania, a saída pela porta, e a gente o tempo todo enfatizou no nosso trabalho que a questão da renda básica, ela, assim como a assistência social, a gente não trata de uma caridade, nem de uma ajuda para as pessoas, né? A gente está tentando promover justiça social dentro do país, principalmente por conta de, em 2004, a gente ter tido a lei que institui a renda básica de cidadania no Brasil, sobre os critérios em etapas, né, a gente vai implementar a partir dos critérios que o Executivo vai escolher. Mas para falar um pouquinho da PEC 55, só para a gente contextualizar um pouco e dar uma resumida, a PEC ela estabelece regras para os próximos 20 anos de exercício financeiro no país, né, nos campos do orçamento fiscal e da seguridade social. Para resumir, o que vai acontecer é que nos 3 poderes, no poder executivo, do Poder Executivo, né, no âmbito do municipal, do estadual e da União, a gente vai ter cortes significativos. E o que vai acontecer é que as políticas que a gente teve, principalmente nos últimos 12 anos do governo do Partido dos Trabalhadores,
que ajudava, né, a promover a justiça social, a ascensão social das pessoas e tentava combater esse problema da desigualdade social que a gente tem muito acentuado na América Latina. Todas essas políticas elas estão entrando em jogo a partir da promulgação dessa PEC 55, né? A expansão dessas políticas vai ser muito difícil por conta da aprovação da proposta de emenda constitucional. E, além disso, novos programas, novas estratégias para tentar combater a desigualdade social no país, elas estão em jogo também. E aí, frente a todos esses fatores negativos que a gente está vendo no Brasil, como que a gente consegue achar argumentos para implementar, então, a renda de cidadania, né? É uma coisa difícil de se pensar. Traz um pouco de tristeza, né? Se a gente para pensar. Pode passar. Então, além dos argumentos que a gente tem da promoção da própria justiça social, de combate à desigualdade e da lei que a gente tem, 10.835, que ela foi promulgada, a gente tentou pensar no cenário atual que a gente tem no Brasil. O que a gente poderia fazer com o que a gente tem para tentar alcançar a renda básica de cidadania? A gente chegou a uma conclusão, não conseguimos aprofundar muitos estudos por conta do tempo da disciplina, né? Mas que a saída mais ideal seria unificar, então evoluir os problemas que a gente tem de transferência com condicionalidades para chegar à renda básica, que seria a transferência de renda sem as condicionalidades, né? Então, os 3 principais programas que a gente tem é o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e o salário família. Pode passar. Outro ponto que a gente tentou salientar nesse trabalho foi a questão da burocracia, né? Até alguns estudiosos da Universidade Federal da ABC, entre elas a Lota e o Favaretto, elas destacam que a burocracia, como entendida, excesso de papelada, demora nos trâmites processuais, enfim, ela exonera e, ao mesmo tempo, dificulta a complementariedade das políticas públicas que a gente tem atualmente no Brasil. Isso não é encontrado só no caso brasileiro, mas é encontrado também no México, no Peru e em outros países da América Latina. O que houve são muitas políticas públicas implementadas que são setoriais e que exigem um gasto da burocracia que é muito acentuado. Então, por favor. Aqui, o Jacob é um outro teórico que também trabalha nessa tese, ele coloca que um outro ponto dentro da burocracia é a questão da definição da pobreza. Como que a gente vai implementar uma política pública para acabar com a pobreza se a gente não consegue defini-la? Alguns países da América Latina, por exemplo, diferem a pobreza rural da pobreza urbana, outros diferem com outra, se não salário mínimo, outro tipo de métrica. Então, isso também é muito difícil. Então, a gente tentou buscar que essa dificuldade da burocracia, a dificuldade de se medir o que é a pobreza, isso dificultaria algumas políticas setoriais que a gente tem implementadas hoje em dia. Como a Cecília já adiantou, a nossa conclusão ela foi baseada nesses aspectos e também no aspecto que o André comentou recentemente na mesa, que foi a redução dos empregos, né, gente? Não tem outra solução. Mas a gente também enfatizou que muitos países da Europa já adotam uma questão similar do BPC para reduzir essa questão que a gente tem hoje na quarta revolução industrial. Outro ponto que também foi ressaltado pela mesa anterior foi a questão de que a renda básica de cidadania, ela querendo ou não, ela é uma renda que ela vai agradar a gregos e troianos, né? Então, a direita e a esquerda, seja ela quem for, uma renda que ela seja implementada para todos, ela não exige que você convença-os de que isso quebra todo o estigma, né? Que isso é uma caridade que o Estado faz para algum grupo de pessoas, o que é uma mentira. Isso é um direito e sempre deveria ser o direito de todos pela lei do BPC. Okay? Aqui é um levantamento que a gente fez baseado principalmente no estudo do IPEA, publicado em 2004, se eu não me engano.
A gente tem aqui a relação de dispêndio anual com os programas Salário Família, Bolsa Família e o Renda Básica de Cidadania, caso ele viesse a ser implementado. A gente fez uma comparação e chegou no seguinte resultado. A gente tem um dispêndio anual, se a gente fosse implementar o BPC, quase que similar, ele fica 2 bilhões acima da soma dos outros benefícios que a gente tem hoje, que são esses da tabela. A gente chegou que o número de beneficiados, se a gente colocar com, enfim, dados do governo federal, a gente chegou que o BPC ele vai chegar em torno de 27,1% se ele for implementado como ele foi pensado, que é com a continuidade, começar com crianças e os mais pobres e depois ele ser expandido, né? RBC, desculpa, gente, são muitas siglas. O benefício individual mensal médio, que a gente calculou aqui, a gente calculou em média R$53 mensais a ser pago para as pessoas, e isso a gente depois fez uma breve conta e descobrimos que se a PEC ela não reduzisse em 20% os gastos, a gente conseguiria aumentar isso para R$100. Então, isso seria também um bom cenário dentro dos piores, né? E a participação do PIB, isso é uma coisa muito alarmante. A gente teria uma participação do PIB de 0,53% implementando o BPC, o que é um valor bem considerável. RBC, gente. Considerado as outras políticas públicas. Como eu disse, se a DRU ela fosse diminuída para 25%, a implementação do programa seria plenamente viável. Essa foi a principal conclusão que a gente chegou com esses cálculos que o IPEA mostrou. Acho que é isso.